Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica da Vila. Hoje, o nosso segundo dia tratando do Evangelho de Marcos, a nossa segunda aula tratando de Evangelhos do nosso terceiro módulo. Sim, a gente está no terceiro módulo da Escola Bíblica da Vila, o que significa que há outros dois. O primeiro tratando da Bíblia como um todo, o segundo tratando do Pentateuco e esse que você está assistindo tratando dos Evangelhos. Nós estamos na segunda aula. Portanto, há uma primeira aula sobre o Evangelho de Marcos, que eu te convido a assistir. Você não precisa assistir aquela antes dessa, essa aula aqui faz sentido sozinha, mas para ter uma visão mais abrangente a respeito do Evangelho de Marcos, quando você for fazer a sua leitura, eu recomendo que você assista, sim, as duas aulas. Muito bem. Antes da gente começar o conteúdo sobre Evangelho de Marcos aqui hoje, eu gostaria de te convidar a orar comigo, gostaria de te convidar a estar em oração. Pai amado, a gente te agradece, Deus, pela tua mensagem, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, te agradecemos porque o Senhor ilumina o nosso estudo. Nosso desejo, Deus, nessa manhã que eu estou gravando, mas quando a pessoa estiver assistindo também, em qualquer momento, Pai, é que o Senhor abençoe esse momento, para que a gente possa ter um momento bom de aprendizado, assim, entendendo melhor a Tua vontade, e que essa compreensão da Tua vontade não pare apenas na compreensão, mas se torne atitude, e atitude real é o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Evangelho de Marcos. Na aula passada, a gente deu uma olhada em como os principais interlocutores de Jesus, nesse Evangelho, o Evangelho de Marcos, responderam ao ministério de Jesus. Então, a gente falou dos escribas fariseus quando apareciam como um grupo e reagiam negativamente a Jesus. A gente falou também das multidões que ficavam embasbacadas com Jesus, mas não tomavam grandes atitudes a respeito, que é o segundo grupo. A gente falou do terceiro grupo, que é aquele formado pelos discípulos, que sim, ficam impressionados com Jesus, sim, escolhem segui-lo, mas têm uma grande dificuldade em compreendê-lo. E nós falamos de um quarto grupo que responde positivamente e tem uma ideia razoável de quem ele é. Geralmente pessoas absolutamente inesperadas que declaram que Jesus é de fato o Messias, que Jesus é o Filho do Homem ou algo do gênero. Então a gente está falando ali de 4 grupos respondendo a Jesus. Agora, qual seria a resposta do próprio Marcos, o evangelista, a respeito da figura de Jesus? Como o próprio Marcos descreve Jesus no seu evangelho, como ele entende Jesus, é o que a gente vai tratar aqui hoje. Se você gostou dessa breve recapitulação do que a gente viu na aula passada, eu te peço, deixa o like aqui no vídeo, nós estamos no YouTube e isso cabe. Pedir que você deixe o seu like, isso ajuda o canal a chegar mais longe, isso ajuda você também a ser alertado de novas aulas e conteúdos aqui da Comunidade da Vila, quando a gente assim tiver, tá? Se inscreve no canal Comunidade da Vila, tem as nossas aulas aqui todo sábado às 11 da manhã, temos também os cultos sendo transmitidos ao vivo, e depois você pode assistir em retrospecto os cultos de domingo, e temos também um conteúdo que eu acho muito legal, que é a Cozinha da Mensagem. As pregações que acontecem aqui na Comunidade da Vila aos domingos, elas passam por um processo em conjunto de construção, e esse processo conjunto de construção entre os pastores a gente grava aqui nesse espaço, aqui nesse estúdio, vários microfones, os pastores da Vila, a gente discute a passagem que vai ser pregada, a gente traz os nossos inputs exegéticos, teológicos, isso vira uma grande conversa, e você tem uma profundidade muito grande daquilo que é tratado no domingo nas pregações. Então, eu te convido a participar ativamente do canal de YouTube aqui da Comunidade da Vila, se inscrevendo, que é o nosso hub, o nosso
ponto de concentração de conteúdo teológico e de ensino na comunidade da Vila. Então, venha, faça parte. Eu tenho convicção de que vai ser bom para você. Mas, muito bem, eu queria tratar especificamente agora, vamos falar com clareza, do Evangelho de Marcos, no que diz respeito à maneira como o próprio evangelista enxerga Jesus e enxerga o seu ministério. Você deve ter amigos, colegas, gente que trabalha com você ou que estudou com você, que tem uma visão muito simpática a respeito de Jesus, apesar de conhecê-lo pouco e não ler a Bíblia tanto assim, mas que não trata Jesus, seja como Deus ou como uma figura sobre a qual se dedica uma devoção. Pessoas que enxergam Jesus como um cara legal. Às vezes essa retratação, esse retrato, na verdade, retratação não. Às vezes esse retrato, essa pintura de Jesus como o cara bacana, como o cara legal, vem da seguinte forma. Você já deve ter ouvido isso. Eu não tenho Jesus como um Deus ou como um líder espiritual, mas como um grande mestre, um grande professor que ensinou a viver. Você já deve ter ouvido esse tipo de papo em algum lugar. Bom, esse papo, ele talvez tenha sido colocado no papel pela primeira vez pelo Evangelho de Marcos. Quer dizer, uma parte do papo, porque Marcos reconhece, sim, Jesus como outras coisas além de mestre. Mas reconhecer Jesus como professor e como mestre é algo que acontece primeiro na história, em Marcos, pelo menos, pensando numa biografia, pensando em Jesus como alguém a ser biografado e ser perfilado. Então, você tem um perfil biográfico que Marcos traça a respeito de Jesus. Nesse perfil biográfico, a figura de professor, a figura de mestre, ela está lá, ela faz sentido, ela existe de fato ali. Marcos trata de fato Jesus como professor e como mestre. Então, o seu amigo da escola, do colégio, da faculdade, do trabalho, seja lá de onde for, que diz, Jesus para mim é um grande mestre, ele não está errado. Ele pode estar errado em não afirmar as outras coisas que Jesus é. Mas afirmar que Jesus foi um grande professor, foi um grande mestre, é algo que no primeiro documento do cristianismo que trata Jesus de forma biográfica, você encontra. Você vai encontrar esse Jesus como mestre. 10 vezes no Evangelho de Marcos, Jesus é tratado como didáscalos. O que é didáscalos? É professor. Mas é um professor que ensina algo específico. Ele tem como objetivo uma mentoria numa área específica da vida. Quando essa palavra didáscalos aparece, geralmente a gente está falando de alguém que é um professor que trabalha quase que como treinando alguém, tá? Então você tem Jesus sendo reconhecido por diversas pessoas como esse didáscalos, esse professor que oferece algum tipo de conhecimento específico para a vida, tá? Para a vida prática, em especial. Agora, a maneira mais, talvez, reveladora a respeito dos ensinos de Jesus e de como ele é tratado pelas pessoas que encontram com ele, é quando Jesus é chamado de Rabi, que é um mestre da vida como um todo, e Rabi geralmente tem uma conotação mais abrangente do que didáscalos, do que meramente um professor. E esse vocábulo Rabi, ele é um vocábulo aramaico, e que no texto grego ele é mantido muitas vezes. Então, aqui a gente está vendo que é uma terminologia. Quando isso acontece, né, você tem um autor ali escrevendo em grego, Marcos foi escrito em grego. E aí tem uma palavrinha que ele escolhe não traduzir, que ele escolhe deixar na língua em que aquilo foi falado, que é essa palavra rabi, às vezes isso acontece. Bom, isso tem uma conotação especial. Jesus era um mestre de uma determinada categoria, colocado entre os rabis, existiam vários.
dentro do judaísmo tanaítico. O que é judaísmo tanaítico? Bom, se você voltar lá no nosso primeiro módulo sobre a Bíblia como um todo, a gente tratou disso em alguma medida, mas não custa trazer isso novamente. O judaísmo tanaítico ele surge no contexto do judaísmo do Segundo Templo. E o que é o judaísmo do Segundo Templo? Bom, você tem o primeiro templo, que foi aquele construído por Salomão, ele é destruído na invasão babilônica, e então, depois do exílio babilônico, quando a elite judaica volta para Jerusalém, debaixo do domínio persa, agora não são mais os babilônicos que estão mandando, mas os persas dominam Babilônia, encontram aquela elite judaica em Jerusalém, uma parte dessa elite pede autorização aos persas para retornar a Jerusalém, os persas permitem, e então Zorobabel e Esdras se encarregam da construção desse novo templo. Então, em duas etapas ali, Zorobabel e Esdras, e, claro, Neemias constrói os muros de Jerusalém. Você vai encontrar essas histórias em Esdras e Neemias. Esse templo reconstruído num projeto de Zorobabel e de Esdras, ele é o segundo templo. E a partir dessa figura do segundo templo, em torno do segundo templo, surge um modelo de judaísmo bastante heterogêneo, bastante plural, com diversos grupos em disputa por poder e dando respostas diferentes para o diálogo entre a fé judaica daquele período, isso tudo obviamente antes de Cristo, entre a fé judaica daquele período e a cultura dos povos dominantes, em especial o domínio persa, o domínio grego e o domínio romano. E você vai ter, então, o que a gente chama de judaísmo judaísmo do Segundo Templo, como uma espécie de pacote que resume as diferentes respostas judaicas ao domínio que esses judeus recebem, tá? E ali, nesse contexto do judaísmo do Segundo Templo, que vão surgir fariseus, saduceus, essênios. Os tanaítas, né? Então o judaísmo tanaítico, né? Os tanaítas ou os tanaim são os repetidores da lei. São pessoas dentro desse contexto do judaísmo do Segundo Templo que se tornam mestres, que repetem a lei e que interpretam a lei de modo que o povo possa viver a lei, compreendê-la e vivê-la. E, eventualmente, eles debatem entre si, esses Tanaim, eles discordam a respeito de como a lei deve ser interpretada, a respeito de como ela deve ser vivida. Uma boa parte deles era fariseu, né? Uma boa parte deles era composta de fariseus, mas não todos. Geralmente, no texto bíblico, esses tanaítas eles são descritos como mestres da lei ou escribas. Mas a gente tem na Mishnah e em outros documentos judaicos ali do período do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo, segundo século depois de Cristo, a gente tem outros documentos que nos contam o que os Tanaim pensam. De maneira bastante generalizada, o Talmud, né, ou o Talmud, que alguns conhecem, um documento que os judeus usam até hoje como base de fé junto à Torá. A Torá é mais importante, mas o Talmud é a interpretação mais importante da Torá que o judaísmo atual tem, nas suas diferentes formas, né? Então existe judaísmo ortodoxo, hoje em dia, judaísmo conservador, judaísmo reformado, judaísmo liberal, nas suas diferentes formas. O Talmud é um dos documentos mais importantes. O Talmud ele é formado, em grande medida, por discussões entre rabis, entre mestres da lei, escribas, Tanaim, tá? Então, dentro do contexto do judaísmo tanaítico, Jesus ele é identificado nos evangelhos como um mestre. Geralmente, a gente atribui esse tipo de título naquele contexto a esses rabis que estão discutindo em como viver a lei, fazendo o povo entender
como a lei funciona, como ela deveria ser vivida. Jesus é identificado entre esses Tanaim diversas vezes nos evangelhos. No evangelho de Marcos não é diferente. Agora, logo no início do evangelho de Marcos, a gente nota que a população identifica em Jesus um mestre diferente dos escribas ou diferente dos mestres da lei, porque ele ensina com autoridade. A gente vai ver isso logo no primeiro capítulo de Marcos. E essa autoridade ela é corroborada na sequência ou subsequentemente por meio dos milagres de Jesus, dos exorcismos de Jesus, as curas de Jesus. Aquilo que Jesus diz, de fato, acontece. Essa autoridade ela é corroborada pelo acontecimento real na concretude dos fatos. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente pode chamá-lo de professor, a gente pode dizer que ele é um mestre. Sem sombra de dúvidas, mestre é uma das características que a gente vê no Evangelho de Marcos a respeito de Jesus. Entretanto, ele não é qualquer mestre, ele é um mestre diferente dos outros, porque aquilo que ele faz se concretiza. Ou melhor, aquilo que ele diz se concretiza. E essa característica da fala se concretizando na realidade é uma característica, sim, de um mestre com autoridade, como descreve Marcos, mas também é característica de profeta. E esse é outro papel que Marcos atribui a Jesus, a sua profecia. Então, Jesus ele é também um profeta. Ele não é meramente um mestre, mas ele se enquadra dentro da tradição profética israelita, e então ele é enquadrado não apenas numa posição de grandeza entre aqueles que discutem a lei no seu período, mas Jesus é então, por Marcos, equiparado aos grandes homens que viveram pela lei e interpretaram a lei ao longo da história de Israel. Em especial, a gente vai ver Jesus modelando principalmente Elias e Eliseu. Em diversos momentos, Marcos coloca Jesus como uma espécie de versão 2.0 de Eliseu. E, por consequência, uma versão 3.0 de Elias. É claro que Eliseu sucede Elias e é um tipo de profeta muito parecido com o seu antecessor. Jesus, por sua vez, é um Elias / Eliseu, um Eliseu 2.0 ou um Elias 3.0, tá? E a gente vai perceber isso em diversas circunstâncias e situações. Quando o Espírito desce sobre Jesus, representado por uma pomba, isso acontece também na sucessão de Elias, quando Eliseu assume, o Espírito vem sobre Eliseu. Aliás, o Espírito vem sobre diversos profetas no Antigo Testamento. Agora, essa imagem do Espírito sobre Jesus lembra muito o início do ministério de Eliseu. Além disso, você tem, logo após essa unção de Jesus, você tem a ida de Jesus ao deserto, que é uma característica também de profetas nos moldes de Elias e de Eliseu. No deserto acontece uma boa parte do ministério deles. A peregrinação ao deserto é um fator importante que emula ou ecoa aquilo que Elias e Eliseu viveram. Além disso, Jesus proclama as boas novas. Aquilo que a gente vê em Isaías capítulo 61, de pregar a boa notícia ao pobre, que vai ser depois retomado no Evangelho de Lucas ali no capítulo 4, a gente vai tratar nas próximas aulas do Evangelho de Lucas, e o capítulo 4 é um dos episódios mais importantes para que se compreenda o Evangelho de Lucas como um todo. Essa pregação das boas novas, ela também é relatada em Marcos, com menos detalhes, em outros contextos, mas também é relatada em Marcos. Então você vê esses papéis proféticos de Jesus emulando Eliseu, e nós temos em 2 Reis, nos capítulos 4 e 5, talvez as expressões
mais claras de similaridade com Jesus. Aqui a gente tem muito... a gente tem muito contato com Jesus por causa da cultura. E também porque muitas vezes a gente escolhe ler mais o Novo Testamento do que o Antigo. E a gente acaba que fala, nossa, isso daqui parece com Jesus. Na verdade, Jesus que está parecendo com aquilo ali, né, que Jesus veio depois. Mas quando a gente tem um conhecimento de Jesus mais prévio, por causa da cultura, e a gente vai ler 2 Reis 4 e 5, você fala, nossa, isso é muito parecido com Jesus. Jesus de fato está remetendo aqueles 2 capítulos no seu ministério quando Marcos desenha a sequência dos acontecimentos no ministério de Jesus. Bom, o que está acontecendo em 2 Reis 4 e 5? A gente tem ali o ministério de Eliseu, e ali no ministério de Eliseu, nesses 2 capítulos, você vai ter alguns episódios importantes que parecem com episódios da vida de Jesus, não por acaso. Tá? Você vai ter a ressurreição do filho da Sunamita. Tá? Você vai ter a ressurreição do filho da Sunamita. Remetendo, claro, à ressurreição da filha de Jairo, em alguma medida, ou melhor, a ressurreição do filho de Jairo, remetendo à ressurreição do filho da Sunamita, operada por Eliseu. Você vai ter uma multiplicação de pães na sequência, por parte de Eliseu. Olha como isso se parece com Jesus. E, mais para frente um pouquinho, não muito, você vai ter a cura de um leproso por parte de Eliseu. E então, Jesus vai emulando esses ministérios proféticos, e Marcos então estabelece Jesus em pé de igualdade com esses grandes profetas da história de Israel, com os grandes profetas israelitas da história. Então, Jesus é mestre e Jesus é também um grande profeta, cuja palavra se concretiza. Essa palavra que se concretiza inclui também vislumbres do futuro. Visões que Jesus tem a respeito daquilo que vai acontecer. Então, Jesus prediz a sua captura, prediz a sua morte na cruz. Então, Jesus é retratado como profeta também nesse sentido de alguém que é capaz de enxergar aquilo que acontecerá no futuro. E, claro, Jesus também encarna o ofício profético na medida em que ele é um grande crítico da maneira como a espiritualidade tem sido exercida na Judéia e na Galileia, sem poupar os líderes religiosos, os grandes intérpretes da lei e também aqueles ligados à classe sacerdotal. Tá? Então, nós vamos ter aí Jesus fazendo exatamente aquilo que Elias ia fazer com Acabe, que Eliseu fazia com os reis, que Natã fez com Davi. Nós temos Jesus aí cumprindo esse papel, que é um papel profético. Tá? Agora, quando Jesus recebe sobre si o Espírito, e eu usei mais cedo a palavra unção, na medida em que Jesus é ungido, Jesus é apresentado por Marcos também como o ungido. O ungido, no contexto bíblico, vai receber 2 nomes, um em hebraico e um em grego. O nome grego para ungido, o substantivo ungido, o que é, como se diz ungido em grego do Novo Testamento? Christos. Cristo significa precisamente isso, ungido. Portanto, Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome. Né? Então, Jesus Cristo era filho de José Cristo. Não, não é isso. Jesus é o Cristo, ele é o ungido, que em hebraico disse Moshiach, ou o Messias. Então, nós vamos ter Marcos ali identificando Jesus como o ungido, o Messias. E isso é algo que coloca Jesus ainda num papel mais elevado de libertador de Israel. Quando a gente olha para Joséfo e quando a gente olha para a literatura intertestamentária, a expectativa a respeito do Messias, do Moshiach, do ungido do Cristo, é que ele libertasse Israel do domínio dos povos
a depender aí do povo que estava dominando naquele momento. Poderia ser uma libertação dos persas, poderia ser uma libertação dos Seleucidas / gregos, né? Então, os Seleucidas não são gregos propriamente ditos, mas são um povo de cultura grega, ou depois os romanos. O Messias era esperado que ele fosse esse ícone de libertação do povo israelita, e isso vem lá de 2 Samuel 7, de uma expectativa de um herdeiro de Davi que reinaria para sempre. Tá? Quando isso chega ali no primeiro século, vários judeus postulam esse título. Flávio Joséfo escreve a respeito desses diversos messias que aparecem. E todos eles são, em alguma medida, envolvidos com algum tipo de iniciativa militar ou algum tipo de iniciativa violenta. Coisa que faz com que Jesus seja muito diferente deles. Jesus é um outro tipo de Messias. E para Marcos, para os nossos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e para nós que somos cristãos, Jesus é o Messias verdadeiro. Tá? Esse Messias verdadeiro em Marcos aparece na boca de Pedro, quando ele diz que Jesus é o Messias, ali no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, e Jesus aceita o título de Messias. Ele é anunciado por João Batista, lá no primeiro capítulo de Marcos, como virá alguém maior do que eu. João Batista é retratado como um profeta também por Marcos, mas virá um maior do que eu. E o que pode ser maior do que um profeta? O Messias. Né? E pelo próprio Jesus, quando nós temos um vislumbre do trono celestial pela própria boca de Jesus, e Jesus sentado nesse trono, assumindo esse papel de rei e rei da eternidade. Se o que se espera é um rei davídico, descendente de Davi, que reinaria por toda a eternidade, o próprio Jesus está dizendo: eu sou esse rei, eu me assento ao trono, ali no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Então nós temos para Marcos a figura de Jesus como mestre, como profeta e como o Messias, o verdadeiro rei. Evidentemente, esse reinado se exerce de uma maneira diferente daquilo que se esperaria de um rei militarizado. Não é uma conquista militar que avança com as tropas e domina Roma, mas é um reinado que se inicia com o Messias entregando a si próprio, e por meio da sua entrega, ele conquista o coração dos povos. Um Messias que faz isso é um Messias apresentado de maneira divina, transcendental. O seu reinado, o seu governo, ele não acontece meramente como um rei carnal, mas como um rei da eternidade assentado no seu trono. Esse papel divino de Jesus, e Jesus sendo apresentado como Deus, ele é um tanto implícito especificamente no Evangelho de Marcos. No Evangelho de João, por exemplo, ele é muito mais explícito. Mas ele está ali no Evangelho de Marcos. Um dos grandes episódios está ali em Marcos 4,41, quando os discípulos veem Jesus acalmando a tempestade. Quem é esse que até o vento e as ondas do mar lhe obedecem? Nessa altura do campeonato, os discípulos já tinham visto exorcismo, já tinham visto cura de lepra, já tinham visto Jesus fazendo grandes prodígios. Agora, ordenar a natureza e esta lhe obedecer, isso é algo diferente. Isso é algo que Eliseu nunca fez. Isso é algo que profetas não faziam. Isso é algo típico de Deus. Richard Bauckham vai nos ajudar nesse sentido, importante historiador de origens do cristianismo da Universidade de Edimburgo. Ele vai nos ajudar nesse sentido, dizendo que os papéis divinos no primeiro século, dentro do judaísmo do Segundo Templo, eles não são aquilo que Deus faz, mas aquilo que Deus é. Então, Deus como criador e Deus como libertador são características da identidade divina do próprio Deus. Ele não é meramente alguém que faz e cria.
Ele é o Criador e isso é uma característica de identidade divina de Deus. Quando Jesus é apresentado como aquele que detém governo sobre a criação, isso faz parte de uma identidade divina de Jesus, tá? Então, em Marcos, Jesus é apresentado, sim, como divino, como Deus, certo? Então, qual é a resposta que Marcos dá a respeito de Jesus? Bom, é diferente da resposta daquele primeiro grupo de fariseus e escribas, diferente da resposta da multidão, diferente da resposta que os discípulos dão antes de conhecer Jesus ressurreto, e diferente até mesmo das respostas corretas que algumas pessoas dão ao longo do Evangelho a respeito de quem é Jesus, identificando como Filho do Homem. Marcos dá uma resposta não apenas correta, mas também completa. Jesus é mestre, Jesus é profeta, Jesus é o Messias, Jesus é Deus, tá bom? Essa foi a aula de hoje, eu espero por vocês na próxima aula que a gente vai começar a falar de Mateus. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa aula. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.